Quem compra terra não erra. Essa é uma frase muito antiga aí no Brasil, né? Se você for perguntar para os seus avós aí, e aí, vô, onde é que eu devo colocar o meu dinheirinho aqui? Tô com algumas reservas. Ele vai dizer, compra um terreno, porque quem compra terra não erra. Será que é assim mesmo? Será que vale a pena investir em imóveis? Valeu realmente a pena ter investido aí nas últimas décadas no Brasil? Será que não temos algumas opções melhores? Vamos discutir um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Eu trouxe um estudo bem interessante aqui para vocês. Nós vamos fazer um estudo junto aqui desde 1970 lá até os dias atuais para ver como se comportou o investimento em imóveis, se vale a pena ou não. Se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse é o canal 500 Pratas. Sou um brasileiro que alcancei a liberdade financeira através dos investimentos e hoje eu me dedico a ajudar você a conquistar a sua liberdade financeira também. Se gosta desse assunto, já deixa o seu like e se inscreve aqui embaixo. Então vamos lá. Gente, eu recebi um artigo muito bom lá do blog Rexperts e esse artigo ele fez um estudo comparando a evolução do preço dos fundos imobiliários, avaliando a evolução do preço dos imóveis, né, não dos fundos imobiliários, dos imóveis, desde lá atrás da década de 70 até mais ou menos os dias atuais aqui para ver se vale a pena. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela, alguns gráficos que eu tenho para a gente discutir junto. Olha só, o primeiro gráfico que eu trago aqui desse artigo, que foi escrito pelo Juliano Tognetti, muito bom, foi escrito em 26 de novembro de 2015, mas devido ao tamanho do tempo aqui que ele analisou, fica muito bom para a gente conseguir entender. Então, olha só, ele puxou do índice FIPZAP, que é um índice que mede a valorização média dos imóveis no Brasil, tá? E aí ele pegou o dado mais antigo que o FIPZAP traz, que é desde 1979. Eu até tentei atualizar esse estudo aqui, mas eu vi que o último dado fornecido pelo FIPZAP, tabela para a gente fazer essa análise, foi justamente em 2015, tá? Então a gente não tem dados mais recentes. Mas aqui a gente pode ver, ó, o gráfico de valorização de um imóvel. Cara, olha isso aqui. E depois nós vamos fazer alguns estudos comparando com a inflação, com fundos imobiliários e por aí vai. Eu vou discutir bastante. Mas para a gente começar, a gente vai olhar uma visão nua e crua aqui da valorização do imóvel. Quem comprou um imóvel, vamos colocar aqui, na casa de R$100, né? Ou seja, você comprou uma cota de um imóvel por R$100, lá em 1979. Se tivesse segurado até hoje, estaria aqui, ó, próximo de 100 trilhões de reais. Valorizou pra caramba, hein? De 100 reais foi para 100 trilhões. Isso aqui é real. Isso aqui é de acordo com os dados do FIPZAP. Agora, olha só. Nesse período aqui, ó, de 1979 até 1992, foi o período de maior valorização. E o que a gente teve nesse período no Brasil? Para começar, período de hiperinflação, né? Antes da estabilização do plano real. Depois que teve a estabilização do plano real, a coisa deu uma estabilizada aqui também no preço dos imóveis. Só que nessa fase aqui, a gente via no Brasil, né? Eu fico imaginando, né? As pessoas que viveram essa época aqui, né? O que acontecia é que a gente via o preço das coisas cada vez mais caro. Pô, o salário não aumentava, mas o preço das coisas no mercado aumentava feito doido. Então, assim, era aquela correria, né? O período de hiperinflação. As pessoas pegavam o salário e já saíam correndo lá no mercado e passavam na frente do cara que ficava lá etiquetando o preço das coisas para conseguir pegar ainda o preço anterior. Só que quem investia em imóvel via o preço do imóvel assim, ó, disparando para cima, como a gente pode ver nesse gráfico aqui. E aí, na minha análise aqui, foi daqui que surgiu aquela expressão, né? Quem compra terra não erra. Por quê? Tudo explodindo no preço, só o salário que não ia para cima, né? Mas a terra ia para cima, ia com força o preço da terra. Estava acompanhando a inflação, talvez acima, talvez abaixo, nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas o fato é que valorizou muito. E eu acho que daí surgiu a expressão quem compra terra não erra. Depois deu uma estabilizada. Agora, cara, se a gente for olhar de 100 reais para 100 trilhões, é muita coisa. Mas será qual foi o ganho real quando a gente desconta a inflação? Se a gente for descendo aqui nos gráficos, aqui nesse artigo, o que a gente pode ver? Aqui eu já tenho ele corrigido pela inflação. Então veja que um imóvel que foi pago
R$100 se a gente tivesse considerado lá atrás, de 1979 até agora, considerado inflação zero. Não passamos por período de inflação, hiperinflação, inflação não teve nada. Inflação zeradinha ali, ó, linearizada nessas décadas. O fato é que o valor de um imóvel teria caído de 100 para R$61, depois deu um pulo para 186, caiu, chegou a bater em 38, foi para 80, 54, 159. Veja que é bastante cíclico, né, o valor do imóvel. Ele cai bastante, olha, pagou 100, teve um momento que chegou a custar R$38 aqui, essa cota que teria sido pago 100. E o pico foi lá em R$186, então deu uma variação grande. O que quer dizer que, se você quiser investir diretamente em imóveis, vale a pena fazer um estudo para entender quais são os fatores que influenciam tanto assim para que o imóvel valorize muito abaixo ou muito acima da inflação, como a gente pode ver aqui, para que você consiga pegar nesses pontos aqui, ó, nos melhores pontos, certo? Mas vamos dar uma olhada aqui, quais foram o tamanho desse crescimento e os períodos que a gente teve valorização e desvalorização. Ele também trouxe um gráfico aqui que nos ajuda. Então veja aqui, de 1979 até 1984, mais ou menos aqui, 1985, a gente teve uma puta de uma desvalorização. Saiu de R$100, foi para 61. Agora veja que interessante que nessa época aqui, é na época que nós estávamos vivendo a ditadura militar no Brasil, certo? Porque a ditadura, ela foi de 1964 a 1985, né? Então todo esse período aqui de desvalorização foi o período da ditadura militar. Então, por algum motivo, veja que as terras estavam perdendo poder de compra. Eu só estou trazendo lembrando os períodos do Brasil aqui, que o Brasil viveu, para que você tente recordar como eram as coisas naquela época, a economia, né? Ou porque você viveu, porque você estudou a história. E aí você tenta relacionar com o preço do imóvel. E aí veja que depois que a gente saiu do período de ditadura, o imóvel deu um pico no preço, que praticamente saiu de R$61 e foi lá para R$186 quando a gente desconta a inflação. Deu um pico aqui no preço do imóvel em relação à inflação, certo? E aí de 86 para frente ele continuou caindo o preço, continuou caindo, chegou até a sua mínima de 38. E aí aqui nesse período aqui, ó, 91 para 92 foi quando a gente teve a estabilização no Plano Real, né? Entrou o Plano Real aqui, ainda não era o presidente Fernando Henrique Cardoso, depois que ele entrou aqui em 95, 96, né, ele entrou. Mas veja que aqui o imóvel estabilizou mais ou menos nessa faixa aqui, ó, de R$80. E aí depois veio em 2003, aqui, ó. Aí ele começou a cair um pouco o preço e eu lembro que em 2003 daí o Lula entrou. Quando o governo PT entrou, o imóvel começou a valorizar e aqui a gente pegou o finalzinho da curva de alta aqui, né, que foi 2013 para 14, já chegando na época do impeachment daí da Dilma, né? E aí vale a pena, de repente, vamos esperar para ver se o FIPZAP fornece para a gente os dados atualizados dessa tabela aqui, para a gente ver para onde que foi, para conseguir continuar essa comparação, tá? Mas aqui a gente pode ver uma coisa. Agora eu vou colocar a minha análise, agora que a gente consegue ver o histórico, o que aconteceu com o preço do imóvel ao longo dos anos. Veja que quem investiu em imóvel de 1979 até 2000, até os tempos atuais aí, não tem uma valorização significativa acima da inflação. O que acontece é que alguns momentos da economia a gente fazem com que os imóveis valorizem abaixo da inflação, como a gente pode ver aqui. Em outros momentos valoriza acima da inflação. Mas quando a gente olha a média disso aqui, ó, tá girando em torno da base 100 ali. Então você pagou se tivesse comprado uma cota de um imóvel lá atrás, você teria pago R$100, hoje ele estaria girando ali, acima, abaixo de R$100. Isso aqui me parece muito com um fundo imobiliário, com uma cota de fundo imobiliário, que o preço da cota tende a girar, né, em torno ali do valor patrimonial da cota. Mas o que a gente pode tirar como ensinamento disso aqui é que quem investiu em imóvel lá atrás não teve de fato um ganho real. O que teve foi simplesmente a correção da inflação. Então você não tem nada mais acima da inflação. Basicamente você comprou um terreno
que o valor do terreno paga o seu custo de vida. Vamos supor que você pagou 100 mil reais num terreno lá atrás e você tinha um custo de vida de 10 mil reais por mês, certo? Depois de muitos anos, você vai vender, ou seja, você tinha um custo de vida de 10 mil reais por mês, você pagou 100 mil reais num terreno, vamos colocar 120 mil reais. Esse terreno pagava um ano o seu custo de vida. Pagou 120 mil no terreno, você tem um custo de vida de 10 mil reais por mês, um ano o seu custo de vida, aquele terreno ali, valia. Aí passou vários anos. Hoje, se a pessoa fosse vender esse terreno pagaria um ano do custo de vida dela. É isso. Ou seja, ele valoriza só a inflação, mas ele não trouxe um ganho real quem investiu em terreno. É claro que você deve estar lembrando, mas eu conheço não sei quem que ganhou muito dinheiro. A gente só costuma lembrar dos casos de sucesso, né? Tem os casos de derrota e por isso que forma a média. Obviamente, isso aqui eu estou falando de uma média. Tem gente que ganhou muito mais dinheiro que isso com o terreno, assim como tem gente que o terreno não valorizou e até perdeu dinheiro. Mas na média, o terreno valoriza só a inflação. Então eu vejo que você investir em imóvel, que você não vai gerar nenhum tipo de renda com ele, só um terreno, por exemplo, ele serve muito mais para reserva de valor. É como investir em ouro. Eu, por exemplo, eu tenho alguns terrenos que eu vejo como reserva de valor. É claro que eu procuro estudar o melhor momento, a melhor região para comprar, a gente tem uns contatos aí que entende do negócio e ajuda a gente a comprar no melhor momento, fazer um melhor negócio ali, e a gente visa também um ganho de capital, certo? Mas o principal motivo que eu comprei um terreno, por exemplo, ou alguns lotezinhos por aí, foi para ter uma reserva de valor. O que é reserva de valor? É uma proteção que a gente tem quando a coisa dá tudo errado. Certo? Quando a economia vai por água abaixo, quando vai tudo pro buraco, quando a gente tem período de hiperinflação, como a gente viu no Brasil. Então, realmente, quem pegou todo aquele período de hiperinflação no Brasil, ditadura e o escambau, conseguiu superar a desvalorização do dinheiro no longo prazo por conta de ter investido em terreno. Foi uma excelente reserva de valor no Brasil. E como é que eu tenho um ganho real acima da inflação investindo diretamente em imóveis? Tem que estar alugado, né? Então veja aqui que se você investe em um apartamento, eu sei que esse apartamento ele não vai valorizar mais do que a inflação na média, levando em consideração o estudo que a gente está fazendo junto aqui agora, certo? Então eu não vou ter ganho real em cima daquele apartamento no longo prazo só com a valorização dele. Ele só vai corrigir a inflação. O que vai me dar um ganho real é o aluguel. Aí beleza, eu vou alugar. Vamos imaginar que eu vou alugar por 0,5% ao mês um apartamento. Então eu paguei 200 mil reais num apartamento, eu vou alugar por 0,5% ao mês, que vai dar R$1.000 por mês. Esse R$1.000 é o meu ganho real acima da inflação. Só que o que é legal aqui? Como o imóvel ele valoriza a inflação, ele corrige a inflação, daqui a 20 anos, vamos colocar, se 200 mil reais, se eu tive 100% de inflação em 20 anos, então esse meu apartamento de 200 mil reais vai estar valendo 400 mil reais, certo? 100% de valorização porque a inflação foi 100%. Como provavelmente eu vou continuar alugando por 0,5% do valor do imóvel, agora vai ser 0,5% sobre os 400. Então não vai mais ser R$1.000 o aluguel, vão ser R$2.000 por mês o aluguel. E isso que é o legal, é quando você investe no imóvel para ter um ganho extra, no caso o aluguel. E se a gente quiser ir além disso, se a gente quiser melhorar ainda mais esse número, fundos imobiliários. Porque um fundo imobiliário é o mesmo princípio. O que tem na carteira de um fundo imobiliário? Eu tenho um conjunto de imóveis, certo? E esses imóveis que estão na carteira do fundo imobiliário, se o gestor não mexer, se o gestor deixar lá no longo prazo, daqui a 20 anos essa carteira imobiliária tende a ter corrigido a inflação. Isso vai fazendo com que o valor patrimonial do fundo imobiliário, eu vou até mostrar na tela aqui para vocês isso daqui a pouco, vai fazendo com que o valor patrimonial do fundo imobiliário, da cota, vá aumentando e, consequentemente, o aluguel também. Porque se você paga hoje, se você compra cotas de um fundo imobiliário, que o valor patrimonial da cota está em torno de R$100, daqui a 20 anos, seguindo nosso exemplo que teve 100% de inflação, essa cota de R$100, o valor patrimonial, vai estar em R$200 o valor patrimonial. Só que qual que é o grande diferencial de um fundo imobiliário para um imóvel alugado? Entre
tantos que a gente pode listar aqui, né, que é, por enquanto, isenção de imposto de renda, você não tem um inquilino te enchendo o saco, você tem um gestor cuidando de tudo isso para você, você tem liquidez, né, porque se você precisa de dinheiro, você vai lá, vende uma cota, outra, o imóvel você tem que vender o imóvel inteiro. Então essas são as grandes vantagens e também o retorno, porque um imóvel alugado você consegue 0,4%, 0,5% ao mês. Deixa aqui nos comentários se na sua região é diferente, mas na minha região é mais ou menos isso. Agora, um fundo imobiliário nos patamares de preço que a gente tem hoje na Bolsa de Valores, você comprando uma cota de um fundo imobiliário de tijolo, a média de aluguel que você vai ter ali é em torno de 0,8%. Uns vão dar 0,6%, 0,7%, outros vão dar 0,9%, 1% ao mês. Mas em média a gente tem ali 0,8% ao mês. Quer dizer que se você pega os mesmos 200 mil reais do apartamento que eu coloquei aqui como exemplo para você, você vai receber 2 vezes 8, 16. R$ 1.600 por mês de proventos desse fundo imobiliário. E daqui a 20 anos, se a gente teve aí 100% de inflação, então essa cota desse fundo imobiliário vai ter valorizado. Como o valor do aluguel de um fundo imobiliário ele é baseado no valor patrimonial da cota, ali é baseado no valor do imóvel que está sendo alugado. Se dobrou o valor do imóvel, vai dobrar também o valor do aluguel. E aí, se a gente pega aí um valor patrimonial, se você pega aí e colocou 200 mil reais a 0,8% ao mês de proventos, agora está valendo 400 mil reais esse seu investimento em fundos imobiliários, 8 vezes 4, 32. Então, vai dar R$ 3.200 por mês o seu salário. Então, veja que o seu salário que você conquista investindo num fundo imobiliário de tijolo, teoricamente, ele vai sempre corrigir a inflação. Porque a gente viu aqui no estudo que desde 1979 o imóvel no Brasil ele corrige a inflação. E como o valor do aluguel ele é um percentual do valor do imóvel, então o aluguel que você receber, seja através de um imóvel físico ou através de um fundo imobiliário, ele também vai corrigir a inflação. E você nunca vai perder a sua aposentadoria. A gente pode ver isso aqui, ó, deixa eu abrir um fundo imobiliário aqui. Olha só, eu peguei o Fundo Industrial do Brasil aqui. Por que eu peguei o FIB? Porque o FIB ele abriu capital com um imóvel só, ele nunca mais comprou nenhum, ele nunca mais fez subscrição. Isso faz com que a variação patrimonial da cota seja de fato a variação patrimonial daquele ativo que ele iniciou. Porque quando um gestor ele faz uma emissão de cotas acima ou abaixo do valor patrimonial atual, ele gera essas distorções. Então esse estudo que a gente está fazendo aqui acaba perdendo bastante efeito ou contendo erros, né? No caso do FIB não, eu sei que não vai ter erro nesse estudo, por quê? Porque ele nunca fez uma emissão, então ele nunca alterou o valor patrimonial inicial. E quando eu desço aqui embaixo para olhar o valor patrimonial, o que eu posso ver é que quando ele nasceu, né? Na verdade aqui não é nem quando nasceu, é quando o site me traz os dados aqui, ó. Em 2016, um valor patrimonial de uma cota desse ativo era R$ 362. O que significa isso? Que eu pego todo o patrimônio líquido daquele fundo lá, ou seja, eu pego tudo que ele tem investido, tiro o que ele deve, no caso do FIB ele nunca teve dívida, certo? Então o valor dos imóveis lá hoje está na casa de 315 milhões de reais, aqueles imóveis lá do Fundo Industrial do Brasil, mas basicamente eu pego esse valor desse imóvel e divido pelo número total de cotas. Quando foi feito isso em 2016, cada cota valia R$ 362. Não foi alterado o número de cotas, o mesmo que era em 2016 ainda é hoje, só que veja que aqui ó, foi feita uma reavaliação do imóvel, subiu o preço, subiu o preço, subiu o preço, subiu o preço, hoje uma cota está em torno de R$ 460. Ou seja, o valor do imóvel ele está aumentando de acordo com a inflação. Não está provavelmente tendo um ganho real, por quê? Porque a gente viu ali nos estudos, agora há pouco, que não acontece geralmente um ganho real. É claro que pode ter um ganho um pouco acima, um pouco abaixo, vai depender do desenvolvimento da economia daquela região, onde o ativo está e por aí vai, certo? São outros fatores, mas no longo prazo a média tende a corrigir a inflação. Como o valor do imóvel valorizou, certo? Teve um aumento, o aluguel é um percentual do valor do imóvel, como eu já falei, então a gente pode ver aqui, ó, quando a gente olha os proventos distribuídos por esse fundo, a gente vê que lá atrás era na casa de 2 a 2,50 e hoje está na casa de 3 a 3,50. Ou seja, está tendo um crescimento do valor do aluguel. E esse aqui é o nosso ganho real. Esses proventos aqui ó, é o nosso ganho real acima da inflação e o que vai permitindo fazer com que a gente esteja
sempre aposentado e nunca o nosso salário vindo dos investimentos perda poder de compra quando a gente investe num fundo imobiliário. Aqui eu falei só do fundo de tijolo, por quê? Porque o fundo de tijolo ele não te devolve a inflação. A inflação ela fica embutida no valor do imóvel. Já um fundo de papel, ele vai te pagando essa inflação todos os meses. Então você não vai ter um aumento no valor investido, você não vai ter um aumento nos proventos ao longo dos anos, a não ser que você retire do provento que você recebe aquela parte que é a inflação e reinvista. Mas aí é assunto para um próximo vídeo. Espero que você tenha entendido um pouco mais essa comparação de terreno, imóvel alugado, fundos imobiliários nessa aula e eu te vejo na próxima aula. Lembrando que se você quiser ser meu aluno, todos os links estão na descrição. Fui!